Olá, seja bem-vindo ao programa Novos Tempos. Hoje nós vamos falar da modalidade de ensino que mais cresce no país, a educação à distância. De acordo com a Associação Brasileira de Educação à Distância, já são mais de 5 milhões de estudantes matriculados em 2.070 cursos. Há 10 anos, só existiam 18 opções. Os motivos para o aumento da procura são variados. Na rotina atual, muita análise para investir na Bolsa de Valores. Mas quando estava prestes a se aposentar, Salvani já pensava no futuro. Por isso, decidiu voltar aos estudos. Na época do curso, eu ainda estava na ativa. E para enriquecer o meu currículo e poder também tomar uma atitude que eu tinha sonhos de mexer com agronegócio, eu procurei o curso à distância, exatamente pela flexibilidade. A nova graduação em processos gerenciais foi planejada antes de Salvani se aposentar. O ensino virtual facilitou a nova capacitação, que ainda aguarda a oportunidade para ser colocada em prática. O meu objetivo primeiro, na época, era assim que chegasse a minha reforma em 2015, eu estava tentando ir para o agronegócio. Minha esposa tem uns terreninhos ainda lá no Nordeste, então a família dela em si tem. Então eu acharia engrandecedor chegar, reunir a família e tentar tocar o negócio onde abrangesse todo o meu conhecimento e toda a experiência deles lá no Nordeste, no dia a dia e a lida com a terra. A procura pelo ensino à distância tem crescido no mundo todo e se tornado não só uma alternativa ao presencial, mas também um novo mecanismo de inclusão e de desenvolvimento de uma nova linguagem de ensino. As facilidades e a agilidade proporcionadas pelo ensino à distância favorecem novos métodos de aquisição de conhecimento. Fernanda era aluna do curso de administração presencial, mas preferiu a nova modalidade quando teve que conciliar estudos e trabalho. O que me motivou a mudar para o virtual é que mais uma questão de tempo mesmo, né? De eu ter tempo para outras coisas, porque no virtual eu consigo fazer o meu horário. Eu consigo estruturar de forma que para conciliar o estudo, né, e as minhas outras atividades. O curso é bem mais barato e de qualidade igual, né? Então, com certeza foi uma coisa que influenciou também. Ela acredita que o nível de cobrança do conteúdo é semelhante ao presencial e exige ainda mais disciplina. Em relação à cobrança de conteúdo, de conhecimento, eu acho que é o mesmo. É a mesma cobrança. Depende mesmo da dedicação do aluno, né? De disciplina. Mas eu acho que o curso virtual não é que é mais difícil, assim, eu acho que ele te cobra mais. O que levou Maria Rita a escolher estudar pela internet foi a oportunidade de realizar um sonho. Eu sempre quis fazer uma faculdade, sempre quis. Mas eu casei muito jovem, né, e tive 2 filhas, que hoje já são moças e tudo, formadas. Mas eu nunca perdi essa vontade, sempre tive o mesmo sonho, mas nunca tive condição também, né, financeira. E voltar ter a oportunidade de fazer esse curso virtual, para mim foi a realização de um sonho, né? Foi fazer uma coisa que eu achei que eu não iria conseguir fazer mais. Eu acho que os cursos virtuais hoje são, assim, a salvação para quem não teve uma oportunidade, sabe, de estudar. Os dados do último censo da educação superior mostram que enquanto o ensino presencial teve um crescimento de pouco mais de 2% nas matrículas em 2015, em relação ao ano anterior, o ensino à distância teve expansão de quase 4% no mesmo período. Um crescimento que abre espaço para discussão. Seria a educação virtual o ensino do futuro? Para conversar sobre esse assunto, estão aqui no estúdio o professor Edivar Guimarães, representante do Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas, e a entrevistada de hoje, Sara Pimenta, coordenadora do curso de Administração à Distância da PUC Minas Virtual. Professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Professora, queria que a gente comentasse esse dado, né? Por que a procura tão grande pelo ensino à distância? Bom, a procura ela aumentou ao longo desses anos todos. Primeiro porque pela credibilidade, né? Tudo que é novo as pessoas ficam meio sem saber se
o mercado vai receber da mesma forma, se o MEC valoriza da mesma forma, né? Como que será a vida desse profissional formado na EAD. Mas isso já foi vencido, porque hoje, como você mesmo disse, esses cursos já estão no mercado há muito tempo, o profissional egresso da EAD já ocupa postos no mercado de trabalho, então o exemplo já mostrou que ele é bem avaliado, que ele é bem-vindo, que ele vai ter trabalho, né? Agora, Sara, é interessante, né? Nós somos professores, as pessoas se preocupam muito do papel do professor, da Sim. relação que ele estabelece com o aluno. Sim. Na educação à distância, na educação virtual, muda esse papel, essa relação, ou ela tem sua singularidade? Claro que ela tem sua singularidade, né? Ela é permeada pela tecnologia, isso por si só já é singular. Então, se no presencial a gente está enxergando o aluno e a gente percebe nesse relacionamento as dificuldades dele e aí tenta ajudar, no virtual a tecnologia nos conduz nesse relacionamento. Ela é como se fosse o pano de fundo. Então, esse relacionamento ele é permeado pela escrita, mas uma coisa muito legal desse relacionamento é que a escrita torna esses atores, professor e aluno, de certa forma, sabe aquele distante perto? Então, a pessoa se sente à vontade, às vezes, para escrever, para pedir ajuda, para desabafar, como você estava dizendo aí, dos casos do presencial, eles acontecem, só que em forma de texto. Esse aluno ele tem um relacionamento diferente com esse professor. De qualquer forma, há uma intimidade. Mas há uma intimidade, exatamente. Essa intimidade, os mais tímidos usam muito bem dessa intimidade. O aluno, o estudante, o processo de construção é o mesmo ou as tecnologias transformaram essa maneira de aprender, trouxe novas possibilidades? Eu acho que a tecnologia trouxe novas possibilidades de aprender para o mundo moderno, né? Para o pós-moderno, para ser mais exata, né? As pessoas buscam YouTube, as pessoas buscam sites de professores, sites de universidades fora do país, né? Então, já estão abrindo conteúdo, quer dizer, a tecnologia permeou de certa forma que quebrou essa barreira. E, inclusive, na educação presencial. Isso, porque isso. Na minha experiência, eu parei de brigar com os smartphones. Isso. E percebo que hoje ele é um auxiliar fundamental, né? Você está falando de um determinado assunto. Os meninos buscam. Então, se você demandar, eu tenho feito isso, se você demanda para o aluno buscar, ele busca a seu favor. Porque esqueça, ele não vai guardar o smartphone. Outro dia eu pedi um aluno para guardar, ele me explicou de um jeito que eu não peço mais para ninguém. Ele falou assim, professora, não dá, sabe por quê? Dá até tremedeira. Então, ele é orgânico. E essas gerações aí já Isso. Desde o início da adaptação à vida, inclui essas tecnologias. Essas tecnologias, exatamente. Bom, a EAD, então, ela vem como se ela fosse fazer a curadoria desses aparelhos todos, essas formas de aprender. Então, o aluno da EAD, ele aprende diferente do presencial? Aprende, ele usa a tecnologia. Ele tem que ter atributos de objetividade, disciplina, autonomia. E esse atributo é muito valorizado pelo mercado de trabalho hoje. Então, na verdade, quando ele chega no final, ele é muito bem recebido, muito bem avaliado. A forma como a PUC Minas trabalha a educação à distância é uma forma muito responsável, assim, de muita valorização da qualidade que a universidade, que esse nome PUC Minas significa. Muito respeito por esse nome, né? E pela forma de trabalhar da universidade. Então, a gente tem um professor que ele é responsável pelo aquele conteúdo. Ora, ele produz esse conteúdo, ora, ele faz a curadoria desse conteúdo. Ele separa textos, artigos científicos. A PUC Minas assina as bibliotecas virtuais. Então, a gente, por exemplo, na administração, usa 2 bibliotecas de grandes editores, que são as maiores da área. Então, a gente possibilita ao aluno acesso ao livro origem. Então, a gente não está partindo, por exemplo, de apostila, não, do livro-texto, que é base para a construção daquele pensamento, numa responsabilidade muito grande de formação de um profissional que tem os valores que a universidade prega, né?
Então, é essa que é a questão. Professora, eu queria saber o seguinte, a gente tem um dado que fala que 91% das matrículas que são realizadas nos cursos virtuais, elas são em escolas particulares, né, em universidades particulares. Por que o ensino público ainda se coloca um pouco tímido nesse cenário? Geralmente, o objetivo do governo é, uma vez que ele vai investir, é investir na área que ele precisa, que ele tem demanda, né? Então, por exemplo, formação de professor. É uma área que a UAB nasceu para atender a demanda de formação de professor. Então, as licenciaturas e a pedagogia são atendidas pela Universidade Aberta do Brasil. E você vai perceber, se for analisar esse mercado, que as universidades privadas, apesar do custo de pedagogia ser enorme, a administração também mas ela talvez tenha polo onde a OAB não tem, né? Então, a universidade privada é um pouco mais livre, mais ágil, talvez. Então, ela vai enxergando as necessidades e rapidamente ela se move, né? Em termos de educação à distância virtual, qual o papel do Estado? Bom, em relação às instituições privadas, o papel do Estado é de regulador. Então, ele regulamenta, avalia e audita. Esse é o papel dele. Então, e ele, na verdade, também depois ele atribui nota. Então, é importante para o aluno que vai buscar essa modalidade entender como que o Estado avalia essa instituição. Então, ora ele oferta através da UAB, ora ele avalia, né, regulamenta e audita. Professora, muito obrigada. A gente vai fazer um intervalo e já está de volta. Estamos de volta com Novos Tempos e no programa de hoje conversamos sobre educação virtual. Quais os benefícios dessa modalidade de ensino? O EAD seria um aliado para a democratização do ensino superior no Brasil? Quais as dúvidas mais comuns na hora de optar por um curso à distância? Nós fomos às ruas saber. Eu queria saber se o preço da matéria virtual é o mesmo da presencial. Se o diploma, ele vale da mesma forma que o presencial. Existe alguma forma de comprovação de que o aluno assistiu a aula? Eu queria saber como funciona a questão das provas em relação a horário, tempo, se tem a mesma segurança de fazer uma prova presencial, porque na internet a gente pode pesquisar a questão lá mesmo e seria como cola, basicamente, né? Professora, são muitas questões, né? Sim. Eu acho que a gente podia começar, inclusive, falando dessa questão das provas, né? O ensino à distância exige um pouco de maturidade, ou, na verdade, bastante maturidade do aluno? Bastante maturidade, né? Porque não tem o professor na sala de aula lembrando diariamente que ele tem que estudar. Então, a responsabilidade é individual. Ele liga o computador se ele quiser. Uma vez ligado o computador, tem as tarefas a cumprir. Mas ele também não tem ninguém cobrando, né? Sobre as provas, elas são presenciais. Essa é uma exigência do MEC hoje, né? Então, as provas não tem jeito de colar, ela não é feita na casa do aluno, ela não é feita, apesar que já na pós-graduação, porque a graduação é muito regulamentada, na pós já existem universidades optando pela prova online, mas com mecanismos até de câmera no computador do aluno, que percebe, por exemplo, sinais de nervosismo, de virar o rosto, se fosse para olhar um livro, e já trava a prova, né? Que é super legal, acho que vai caminhar para aí, né? Mas hoje a prova presencial, num esquema muito parecido com o vestibular, com fiscal de prova, você não conhece quem está na sua sala, né? Não tem como colar. Tudo Enfim, muito todo seguro, né, professora? O mecanismo Não é tem muito como. seguro. Mas aquela pergunta eu achei interessante do menino, preocupado com o que é uma realidade, né, o custo. O ensino virtual, ele barateia o processo ou ele encarece? Depende para quem. Para a universidade, ele há um custo de tecnologia, então há um custo das bases tecnológicas que suportam o ensino à distância, há um custo de toda a infraestrutura física para possibilitar que esse curso exista, estúdios, né? A equipe é grande, não tem uma equipe de professor, mas tem a equipe de professor, ela existe do mesmo jeito, não tem a sala de aula física, é isso que eu quis dizer,
Mas tem o tutor, tem toda a equipe técnica, tem uma equipe muito grande. Então, ele tem um custo elevado. O que acontece que faz com que ele chegue para o aluno mais barato? Você consegue atender mais alunos. Então, você tem uma base maior. Então, você tem um custo que ele é dividido por uma base maior. Né? A EAD é para atender um grupo maior. A gente não pode montar um curso de administração ou qualquer outro à distância para atender 60 alunos por turma. Ele vai ser muito mais caro do que o curso presencial. Mas como você tem uma turma mais ampla e você dissemina, e a universidade também é preocupada com esse papel, né, de levar a educação onde ela não está, então a gente tem alunos espalhados aí para o Brasil inteiro, até no exterior. Professora, a gente tem um dado também que fala sobre a evasão, né, nos cursos à distância, que é superior, né, em torno de 35%, superior aos cursos presenciais, que gira em torno de 28%. Como é que a gente pode analisar esses dados? Pelos atributos que esse aluno precisa ter. Então, às vezes a pessoa começa a estudar à distância, mas ela não tem disciplina. Se ela não tem disciplina, iniciou morto esse projeto. Porque a pessoa tem que ter a disciplina de entrar, se não diariamente, se um dia não der, tudo bem, então recompensa no outro, estuda no final de semana. Então, se não dá para estar na sala de aula física de 7 da noite às 10h30, dá para estar de 9 à meia-noite, de 21 à meia-noite? Se der, tudo bem. Não pode, não dá para estar hora nenhuma. Então, assim, sabe, tem que ser muito disciplinado, até porque não tem alguém ali te chamando. Você não vai levar falta, você não vai ser reprovado por frequência, né? Você não tem a resposta social da frequência à universidade, daquele ir todo dia. Agora, eu queria perguntar sobre um dado interessante. Hoje, na sociedade, nesse corre-corre, é a questão do tempo, né? Sim. Quer dizer, se um curso é presencial, você tem aquela grade de horários ali, se você chega atrasado, o trânsito engarrafou, você perdeu e tal. Nesse sentido, o ensino à distância, ele responde melhor à dinâmica da sociedade que nós vivemos? Ele responde melhor, especialmente nas cidades maiores, né? Imagina se você mora na zona norte da cidade, estuda no Coração Eucarístico e aí você trabalha lá na Savassi. Imagina se transar nessa cidade, nos horários de pico, porque é isso que vai acontecer. Porque se a escola é de manhã, na hora que você vem, o trânsito é apertado. Às 6 horas da tarde também. Tem o trabalho, tem as demandas da vida moderna, tem a família. Então, é uma forma de responder ao que a gente falava antes, que é essa busca constante por conhecimento, mas fazer isso caber dentro da sua rotina. Porque, na verdade, o ensino virtual, ele tem um público diferente do ensino presencial, ele não esvazia o ensino presencial, né? Não, de forma alguma. São públicos diferentes, eles são formas de trabalhar complementares. É uma bobagem muito grande achar que vai esvaziar ou que está lutando, não há uma dicotomia, né? Presencial, virtual, não. Gente, vamos dar uma olhada então no que os internautas estão dizendo a respeito do ensino à distância. É hora do nosso quadro hashtag. As pessoas deveriam valorizar mais o ensino à distância, já que nessa modalidade você é obrigada a ler tudo e estudar sozinho. Isso aí. Ensino à distância parece estar canibalizando o presencial. Qual será o valor dessa formação, especialmente nas licenciaturas? Em cidades bem pequenas, o ensino à distância é a única forma de capacitação. Vamos ver o próximo. Tenho vontade de fazer graduação à distância, mas não sei se o ensino é o mesmo. Bem, professora, vou passar a bola para a senhora. Então, vamos lá. Sobre a valorização, né, da modalidade, onde ela está dizendo que a pessoa é obrigada a ler e estudar sozinha. Isso, eu não diria estudar sozinho, porque ela está acompanhada pelos colegas que estão ali, tem fórum de discussão, tem chat, o professor é muito presente, o tutor. Então, sozinho exatamente não é, mas tem que ser autônomo. Então, acho que isso, depois o mercado valoriza isso, como eu havia falado. Mas no caso da Natália ali, que nós já falamos alguma coisa, acho que é legal a gente comentar sobre a graduação à distância. Sobre a graduação, exatamente. Até complementa, né? Assim, fala assim, o ensino é o mesmo? Não.
ele é diferente, porque ele tem, são modalidades diferentes, mas ele tem a mesma qualidade? Sim, sim. Ele, dentro de uma boa universidade, quando a gente está falando de EAD, de presencial também, mas já que o nosso papo é EAD, né? O principal é prestar atenção se a instituição que está oferecendo aquele curso é uma boa instituição. Isso é primordial. Se for séria e de qualidade, certamente a EAD vai ser de qualidade. Professora, este ano foi aprovada uma regulamentação que flexibiliza as medidas para se aprovar os cursos, né? Os polos pelo MEC. Isso. Eu queria saber a opinião da senhora, se isso, na verdade, vai facilitar, né, a divulgação e a propagação desses cursos, ou se a gente vai ter que ter um cuidado com a qualidade desses cursos. O polo, na verdade, a gente nem trabalha... O polo, na verdade, é onde o aluno... No modelo que a gente trabalha é onde o aluno faz prova. Pouco interessa. Então não tem problema, não vai influenciar na qualidade? Não. Algumas instituições trabalham com aula presencial. Então é assim, o aluno não tem aula todos os dias, mas um dia ou outro ele tem que ir ao polo. Aí se ele abre uma infinidade de polos, talvez tenha que preocupar sim. Professora, muito obrigada pela presença. Infelizmente, nosso horário acabou, né? Mas a senhora vai ser muito bem-vinda em várias outras oportunidades. Vamos ter outras oportunidades, se Deus quiser. Muito obrigada. O ser humano é fundamentalmente um eterno aprendiz. A realidade nos mostra que a qualidade do nosso futuro depende em grande parte do que investimos em educação. E no programa de hoje tivemos a rica oportunidade de conversar sobre a modalidade de educação à distância ou virtual. Esperamos que tenha contribuído significativamente para a sua reflexão pessoal. Bom, por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo programa. E não se esqueça, você pode acessar o conteúdo deste programa e de todos os outros no canal da PUC TV Minas no YouTube. Aline. O Novos Tempos é uma parceria da PUC Minas com o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!